Mickey 17 é a merda no ventilador da merda do sistema. Tem pessoal da Deep Web aí dizendo que é só tônico, é só tônico. Mas realmente, quem é muito fã do sistema vai achar satânico, né? Quem vive em função do sistema vai achar satânico. Mas quem já tá com a consciência em direção à nova era, né? Que chama de nova ordem mundial, mas é tudo pra meter medo, né? Manipular por medo, que é do que o sistema vive. Enfim, quem já tá com a consciência querendo se elevar, cara, vai compreender o Mickey 17 da forma rica que ele tem, né? E eu achei massa como ele mostra realmente a questão do ego, da ego, religião e política, né, que são as âncoras do sistema, e também do processo de individuação que o personagem principal passa, e acho que várias outras personagens também passam, que é o que o Jung falava, que é a integração da sua luz com a sua sombra. Todos nós temos luz, todos nós temos sombra dentro da gente, e quanto maior a luz, maior a sombra. Sombra não é treva, sombra não é maligno, sombra é o complemento da luz. E sombra não é também o que se reduziu aí nesses anos de autoprodução, que as pessoas agora dizem que sombra é o que você não quer ver, o que você recalca, conteúdos de si que você não quer trabalhar. Isso é reduzir muito um conceito riquíssimo que é a sombra, é um conceito riquíssimo, riquíssimo. Sombra é sobre base, é sobre temperamento, é sobre matéria, é sobre estrutura, é a raiz da árvore mesmo. Luz é sobre lucidez, é sobre consciência, é sobre expansão dos nossos aspectos de consciência, que é o objetivo existencial maior, né? Tornar o ser humano cada vez mais consciente de si, do ambiente, dos outros, da vida, etc, etc, né? Então, a gente acostumou o quê? A luz é o bonzinho, é o fofinho, a sombra é o vilão, é o do mal. Não, cara, pelo amor de Deus, calma. Sombra também pode ser muito bom, positivo, útil. Sombra é o que os orientais chamariam de daimon, né? E que o mundo chamou de demônio, né? Doido que falar essa palavra, o povo já ainda. Ai, credo, é do Satanás. Não, não, cara. É sombra, é aspecto de força, de valor, de matéria. Envolve também sexo, grana, com certeza. Gente que tem sombra muito forte, realmente, né? Quer curtir a vida, quer transar pra caralho, quer ganhar dinheiro, quer poder. E muitas vezes se perde na jornada do ego, né? Que é justamente o que o Marshall do filme do Mickey representa, né? Um fantoche perfeito do sistema, né? Que com seu ego gigantesco chegou no poder máximo, né? Mas com a verdadeira sombra ali é a esposa dele que tinha, que manipulava tudo. Quem tinha verdadeiramente sede por poder era a esposa dele, né? Mas ele tinha um ego do tamanho do universo, né? Literalmente quase. E ali a gente consegue ver como a religião e a política se vale de ego, se farta de ego, vive em função de ego. A base do sistema é o ego. Para sustentar vidas falsas, precisa de muita gente querendo alimentar o próprio ego, viver em função do próprio ego. E o Mickey 17, que ironicamente é uma vida falsa no filme, ele é uma impressão, né? É tida como uma vida falsa, mas é quem mais vive a própria verdade. O Mickey 17 é tanta luz, ele é tão iluminado, que ele só quer fazer o bem, ele só consegue pensar no bem. E ele é bobo, né? Ele vira vítima de qualquer pessoa mais esperta ali, que tem um pouquinho de sombra, já domina ele.
porque ele rejeita a própria sombra. E quantos de nós, né, não quer se iluminar, viver só em função do amor, seguir as religiões, e eu vou ser do bem, eu vou ser fofo, eu vou ser luz, eu vou ser pureza. E você fode com a sua vida, porque você cai na mão de gente que tem justamente o que você recalca em si, que tem uma sombra poderosa que você não quer ver em você e você projeta no outro. A projeção é isso, eu nego em mim, eu vejo no outro. Eu nego minha sombra, vivo só na luz, e eu vejo alguém com uma sombra muito forte e falo, ah, é ela, eu quero essa pessoa. Que pessoa incrível, como ela é forte, ela tem vigor, ânimo, força. Ah, mas ela é muito braba, ela judia, ela agride, ela é infiel, ela trai, ela bagunça. É, ela não tem um controle muito forte da própria sombra, mas ela vive a própria sombra. E você tapa os olhos para isso. E o Mickey 17 é isso, ele é só luz, luz, luz. Conhece a Nasha, que é a negona lá, que tem uma sombra fodida, né, cara? E domina ele com facilidade. Mas depois, por um erro ali do próprio sistema, né, o Mickey 18 é impresso e ele vem a própria sombra do Mickey 17. Né, materializada a sombra dele. E né, sexualmente dá super certo ali com a Nasha, né? Sombra com sombra, ela fala, é o Mickey apimentado, né? O Mickey 18, quer dizer, com sombra. Pessoa com sombra, ela mexe com todo mundo, né? Ah, dá aquele fogo, né? A pessoa com sombra forte é assim. A pessoa com luz, não. Você olha e fala, nossa, né? Como os homens falam, gostosa e burra, né? Do jeito que eu gosto. Quer dizer, né? Esse burro é o quê? A pessoa ainda não despertou para a própria sombra. Tá muito na luz, né? Mas às vezes cuida do corpo, né? Tem um mínimo de sombra. Enfim, sem fugir do tema, que meus vídeos ficam bem caóticos mesmo. É foda, cara. Preciso aprender a expressar melhor. Mas enfim, né? E o Mickey 18 é isso. E o processo de individuação é o quê? Você tem muita luz, 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 luz. Geralmente quem é assim é porque rejeita a própria sombra. E aí você começa a aceitar a sua própria sombra. Integrar o que você pode dela na sua estrutura de luz. Ver quanto você consegue integrar dela. Talvez não consiga muito, e o que você não consegue integrar, você tem que dar um jeito daquilo fluir em você, daquilo ter espaço de vez em quando, né? Porque ele vai cobrar esse espaço. Como que a sombra cobra espaço? Primeiro, transtornos mentais, né? Síndrome do pânico, sombra reprimida. Esquizofrenia, neurose. A neurose já é uma sombra que você quer controlar demais, que é uma forma de repressão, hipercontrole. Esquizofrenia é quando você já passou, né? Tua própria sombra já criou uma estrutura à parte para existir. Então, transtornos mentais. Último caso, doenças graves, que a sua sombra quer aparecer. Mas no filme a gente vê vários processos de individuação, né? O Mickey, no final, o Mickey 17, o bonzinho, quando ele vê a esposa do Marshall ali na mente dele, fala, vai se fuder. Ele finalmente conseguiu falar um palavrão, né? Finalmente aceitou um pouco da sua sombra. Ou a Nasha, quando. Ou o 18, né? O próprio 18, quando resolve se sacrificar, explodir e matar o Marshall. É uma forma de integração, de individuação da sombra. É quando ela encontra um propósito. Ela para de pensar tanto em si mesmo, ser tão estúpida, arrogante, escrota, e enxerga que até a sua maldade pode ter um propósito, pode gerar um benefício para o outro, para a coletividade. Isso é uma forma de individuação de quem já tem a sombra muito desenvolvida, né? Muito forte. A própria Nasha também, quando se lança ali contra o Marshall, xingando pra caralho, quando dá aquela chave de perna no pescoço da esposa dele, já tá também, né,
usando a sua sombra em benefício do outro. Então é um filme riquíssimo, cara. É um filme riquíssimo de fundamentos psicológicos, né? É maravilhoso, eu adorei. E uma pessoa me disse: Você tá maluco, cara? O Mickey é satanista. Engraçado, a pessoa que me disse isso, ela bebeu muito na fonte do sistema, né? E agora o sistema tá descartando ela, porque o sistema ele usa as pessoas, o ego das pessoas, e depois descarta, né, cara? E quem entra nesse estado de desespero, né, que quer defender o sistema até o último custo, né, cara? Porque ele tem esperança que o sistema vai devolver para ele a fama, a fortuna, o sucesso que um dia ele teve, né, validação, etc. Às vezes nem tem isso, só tem um pouquinho de validação e pertencimento, pronto, né? A pessoa já quer matar e morrer pelo sistema tão miserável que é a vida dela. Mas Mickey 17 é a merda jogada no ventilador do sistema, cara. Maravilhoso, adorei esse filme. Adorei essa coisa da individuação, achei maravilhoso. Podia explorar mais disso, né? Mas a individuação ainda tá começando, né? Acho que o 5D a quinta dimensão vai começar a exigir isso das pessoas, que elas sejam íntegras e inteiras, né? E dizem que o esvaziamento do umbral tá acontecendo de uma forma muito rápida. E eu acho que é justamente isso, essas pessoas de sombra forte quando morrem, né, se autocondenam, vão pro umbral. Agora que elas descobriram que até essa, entre aspas, maldade delas, essa sombra toda, pode servir ao benefício, inclusive de pessoas que têm luz muito forte e precisam de compaixão. Tá indo muito longe, né? Calma, volta, 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 volta. Então eu acho que é isso, né, cara? As pessoas de sombra muito forte entram em momentos que elas querem se condenar, elas querem se suicidar, elas querem matar, porque elas não conseguem. Elas se veem como uma pessoa. Eu sou do mal mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou mal. Mas até isso é uma lavagem cerebral que o sistema fez nelas, né? E quando elas percebem que até esse, entre aspas, mal delas pode servir a um benefício alheio, elas têm grandes chances de fazer o bem, né? Ah, mas se a pessoa é má, como é que ela vai fazer o bem? Depende. Esse mal tá produzindo bem ou tá produzindo mal? Não, pera aí, ela fez o. Né, ela foi rígida ali, ela foi dura, ela foi até um pouquinho cruel. Mas olha o resultado. Até aquele que sofreu, entre aspas, a crueldade tá bem, ficou melhor do que antes. Você agradece, nossa, cara, ainda bem que você me falou aquilo. Ainda bem que você fez aquilo que me ajudou a acordar, né? É por aí. Então, cara, tem que ver bem aí, né? O que que é bem e o que que é mal, né? O que que é verdade e o que que é falso. É sobre isso, gente. O Mickey 17 é ótimo pra dar esses voadora com os dois pés no peito de quem tanto ama o sistema, né, cara? Que vai morrer lutando pelo sistema e descobrir que viveu uma vida falsa. Vá bem, né? É suficiente. Pô, curte o canal aí, cara. Se você conseguiu ouvir isso até o final, segue esse canal aí, porra. Ninguém segue essa merda. Um inscrito só vai se fuder, velho. Não é possível que eu falo tanta merda assim, caralho. Porra. Zoeira, se quiser, curte. Se não quiser, segue tua vida.